Olá pessoal, estou aqui de volta agora falando sobre a unidade 5, nessa nossa revisão para a P2. Na unidade 5 a gente estudou sobre as situações em que podemos ter a utilização de verbos, podemos ter os conectivos, estudamos a concordância, a regência. E é sobre isso que eu vou falar agora, relembrando esses tópicos que são extremamente importantes, porque um texto sem concordância, com uma utilização inadequada da regência verbal, concordância nominal e concordância verbal, esses textos ficarão difíceis de serem entendidos, ficarão textos insólitos, textos mal construídos. E não é isso que nós queremos, não é verdade? Eu quero que você na prova e na sua vida construa textos de forma muito especial. Eu sei que muitos de nós enfrentamos dificuldades, ou muitos de nós temos no dia a dia problemas ou uma sensação de insegurança na hora de escrever. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, eu não sei escrever, eu tenho dificuldade de colocar no papel as ideias. Isso não é verdade. A gente tem, em verdade, uma dificuldade de transpor as ideias para o formato de escrita padrão e o formato de escrita lógica, sequencial, cronológica, adequada. E grande parte dos problemas na dificuldade de escrever é a dificuldade de começar, que é de fazer o aspecto introdutório, que tem uma característica de síntese, como a gente viu anteriormente, e depois a dificuldade de linkar, de conectar as coisas, de fazer as ideias terem um sentido lógico. Porque na nossa cabeça as ideias estão como numa nuvem, como numa nebulosa, jogadas para lá e para cá. Agora, no papel, para aquele leitor que vai compreender o nosso texto, nós precisamos ordenar de forma lógica, concatenada, para que as pessoas compreendam. Então, os tópicos que nós vimos na unidade 5 e que eu relembro agora são muito importantes para esse aspecto. Tudo bem, senhoras e senhores, eu sou o Rafinha Baixo. Eu sou Marcelo Mansfield. Esse é o Papo Furado. Sabe aquele assassinato que teve a menina, tal, caiu da janela, não caiu da janela? Não interessa nem um pouco, porque já teve um assassinato cometido ali, viu? O assassinato da língua portuguesa. Exatamente. Na entrevista que o casal deu para o Fantástico, eles cometeram uma série de irregularidades contra a língua portuguesa. Eles deveriam ser julgados, sabe por quem? Por quem? Professor Pasquale. Eu concordo. Dá uma olhadinha nos trechos aí. Nós somos uma família assim, eu e minha esposa Ana Carolina, como podemos dizer, uma família como qualquer uma outra, entendeu? Somos muito apegados à família, a nossa família somos todos unidos, né? Muitos apegados. Eu sou muitos apegados a você, Marcelo. Muito obrigado. As nossas crianças, nossos filhos, tanto a Isabela quanto o Pietro, o Cauã, é tudo na nossa vida. São tudo na nossa vida, não é? Sabendo como nós somos, a gente fomos sempre unidos, sempre se reunimos todos os finais de semana para estar almoçando todos juntos. Sempre foi muito família. Sempre fomos família. Sempre fomos muitos famílias. Tá aí, nasceu de uma orgia a família. E o que é sempre unidos? Sempre... Isso é isso? É sempre um pernilongo na coisa? Uma mosca. Ele vai dormir, ele chora, que a irmã, no dia do aniversário dela. Um dia antes eu falei pra ele, amanhã é aniversário da Isa. Ele falou assim, ela vai vir? Não, ela não vai vir, ela vai vir. Que tal vir? Você entendeu, então? Não entendi nada. Quando ela tava em casa, onde um ia todos. A gente sempre foi assim, onde um tá todos. Marcelo, aonde um ia todos. E aonde? Vejamos alguns exemplos então de concordância que você viu no livro. No livro você tem as seguintes frases. Existem muitos brasileiros cuja sobrevivência depende de programas governamentais. Esse é o exemplo 1. O exemplo 2. Há muitos brasileiros cuja sobrevivência depende de programas governamentais. Observe que o verbo existir está no plural, no primeiro exemplo, concordando com o sujeito muitos brasileiros. Enquanto o verbo haver se mantém no singular, no exemplo, há muitos brasileiros cuja sobrevivência depende de programas governamentais. Portanto, esses dois verbos são talvez um grupo de verbos
mais problemático que nós temos. Por quê? Existem muitos brasileiros, está no plural. Há muitos brasileiros, está no singular. São formas fixas já na língua portuguesa que você precisa estar atento. O mesmo ocorre nos seguintes exemplos que você viu também na unidade 5. Existirão muitos problemas na região atingida pela guerra. E o segundo exemplo, haverá muitos problemas na região atingida pela guerra. Você nunca dirá haverão muitos problemas. Isso não existe. Isso é uma excrescência, é uma coisa horrível em língua portuguesa. Você dirá haverá muitos problemas. Agora, existirão muitos problemas, é possível. Vejamos ainda os seguintes exemplos. Devem existir meios de transporte mais confortáveis em países desenvolvidos. Segundo exemplo, deve haver meios de transporte mais confortáveis em países mais desenvolvidos. Novamente, no primeiro caso, o verbo está no plural, concordando com o sujeito, meios de transporte, e no segundo enunciado isso já não ocorre. É mais um exemplo para que você possa registrá-lo. 2, 1. Observe que agora, nesses exemplos que eu citei, os verbos principais, existir e haver, não estão sozinhos, pois eles vêm acompanhados de outro verbo com função auxiliar, o verbo dever. Mesmo nesta situação, a regra de concordância se mantém. O verbo que acompanha existir vai para o plural e o verbo que acompanha haver fica no singular. Vou repetir, a regra ou a dica é essa. O verbo que acompanha existir vai para o plural. E o verbo que acompanha o haver fica no plural, ok? A essa altura você já deve estar concluindo, ou pelo menos questionando o seguinte. Bom, Célio, deve ficar mais fácil nunca usar o verbo haver no plural. Será que isso está correto? Calma, não generalize. Em alguns casos que você verá, a partir de agora a gente tem o verbo haver no plural.